Então nós estamos na nossa série Vida Mais Que Abençoada, né? Tem mais este domingo e o próximo domingo que nós estamos ministrando sobre isso. Já recebi diversos testemunhos, várias pessoas já vieram me encontrar, falar, né? De posições que tiveram, de mudança de vida aí, né? De passos de fé que deram, isso é muito legal. É para isso que o Senhor está nos instruindo, é para isso que o Senhor está nos ensinando, direcionando realmente para o crescimento e mudança de igreja, né? Então é um fundamento que vai te levar para o resto da vida se você conseguir abrir o seu coração, receber isso e colocar como um hábito de cultura do reino no seu coração, amém? Agora, se endurecer, né? A Bíblia diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, ela diz, não endureça o vosso coração, né? E se você endurecer o seu coração em 7 ministrações, meu irmão, sobre tudo aquilo que o Senhor está falando, não ter mudança, não ter posição, vamos lá, né? Aí precisar ser um pouco mais quebrado, um pouco mais moído aí para entender os princípios do reino de Deus, tá certo? Eu não estou amaldiçoando a sua vida, é só a falta de prática que não tem o que a gente fazer, né? Exige de você, Deus nos ensina, Deus nos instrui, mas Deus não nos obriga a nada, amém? Então nós estamos falando sobre essa vida mais que abençoada, né? E os 2 pilares fundamentais que nós estamos falando, eles estão sobre esses 2 livros, tá? A nossa série, nós tivemos ano passado, nós tivemos uma série que era sobre Mais Que Abençoado, tá? Robert Morris. Esse livro, que nós tivemos também algumas ministrações, eu não me lembro quantas ministrações, que nós falamos em cima desse livro, construímos a cultura do reino, explicamos tudo isso, né? Ano passado, e agora nós estamos falando em cima deste livro, tá certo? Muitas das nossas séries aqui da nossa igreja, que você não sabe, elas são baseadas em cima de livros, tá? De ensinos, né, que nós construímos em cima de livro. Então você que quer, que Deus tem falado com você e quer buscar mais, aprender mais, esmiuçar mais a respeito, você pode estar comprando esse livro, tá? Uma Vida Abençoada, de Robert Morris também, tá? Para você estar aprendendo mais em cima desses temas que foram ministrados aqui na igreja, né? Que domingo que vem nós estaremos encerrando, tá certo? Esses livros aqui, eles são muito bons e tem muitos princípios aí, então você pode riscar, pode aprender, orar em cima do livro e com certeza Deus vai estar continuando e ministrando aí no seu coração. Então a primeira chave que nós aprendemos aqui, tá, que nós estamos construindo em cima do reino de Deus aqui, Malaquias 3:10, que é um versículo conhecidíssimo, todo mundo já viu esse versículo, né? Nós já falamos diversas vezes. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se eu não vos abrir as comportas dos céus e não derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha só. Então esse é o principal construção daquilo que nós estamos falando sobre fidelidade. Ali em Malaquias é perceptível Deus, ele tomando como propriedade a questão dos dízimos. Para quem eram os dízimos naquela época? Era para os levitas, tá? Era para uma tribo separada dentro das 12 tribos, que era sustentada por todas as demais tribos. Mas você vê que Deus diz que o povo está roubando, não é a tribo de Levi, está roubando o próprio Deus, apesar das ofertas serem todas destinadas ao sustento daquela tribo específica que servia nas coisas do reino, nas tendas, na arca, em todos os utensílios naquela época. Mas havia uma inclinação ali de Deus tomando aquilo como posse dele, como princípio dele. Ele não diz, vocês estão roubando a tribo de Levi, ou os sacerdotes estão sendo irresponsáveis com aquilo que foi me dado. Não é específico, é contra mim, até portanto façam prova de mim. Dá um desafio ali de engajamento de Deus a respeito da unicamente, o único versículo que você vai ver a respeito de colocar Deus à prova, experimentar dessas comportas dos céus abertas é nessa questão financeira,
tá certo? É o único versículo que dá algum entendimento sobre isso, tá bom? Então, fidelidade. E o segundo ponto, Romanos 4:12. Isso tem que gerar um temor no nosso coração. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um vai prestar contas de si mesmo. A prestação de contas, ela é uma cultura do reino que nós devemos já aprender, porque nós, igreja, já desfrutamos, já experimentamos, já estamos inseridos dentro do reino. Amém? A prestação de contas é uma cultura. Abrir o coração, examinar o coração, crescer, amadurecer, ser confrontado por Deus, se arrepender, mudança, transformação de mente sobre as nossas vidas. Porque se nós não aprendermos a prestar contas aqui, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, e nós teremos que prestar contas. E cada um prestará. Olha para o lado aí, olha aí, fala para essa pessoa do seu lado: você prestará contas da sua vida, e eu da minha. Cada um prestará contas de si mesmo. Então, se o outro é infiel, nós não precisamos ser fiel. Se a outra pessoa não é generosa, nós não precisamos ser. Isso não quer dizer que nós não devemos ser. A atitude parte de cada coração e de cada vida, e através do nosso testemunho nós ensinamos uns aos outros sobre esses princípios. Amém? Então os princípios que nós andamos aqui, tá? É sobre o princípio da fidelidade e da generosidade. Então o dinheiro, tá certo? Ele é algo espiritual. Ele é um talento de Deus, algo que Deus deu sobre as nossas mãos. Como tudo aquilo que nós temos responsabilidades, assim como tudo aquilo que Deus nos entrega tem um propósito. Toda a questão financeira, todo o recurso que nós recebemos sobre a nossa vida, existe um propósito de Deus. Deus não dá por dar, Deus dá com um propósito, Deus dá com um porquê, Deus dá com uma causa. E quando nós não conseguimos andar na sabedoria de administrar aquilo que Deus tem nos dado, com certeza nós sofreremos grandes consequências. Porque se não administramos bem os recursos que o Senhor tem nos dado, consequentemente você vai ver que não administra bem muitas áreas da sua vida. A Bíblia diz que se nós não somos fiéis com as coisas desse mundo, que são passageiras, alheias, quem dirá das coisas espirituais, que são uma riqueza muito mais profunda, meu irmão? Se nós não somos fiéis com papel, com uma moeda, com uma nota, quem dirá com as coisas espirituais que o Senhor tem nos dado? Então a generosidade de reais discípulos sempre gera revolta e repulsa em religiosos que seguem a doutrina de Mamon como Deus. Mamon é um Deus, isso tem que estar específico. Você que gosta de estudar, estude sobre a doutrina de Mamon, estude sobre o Deus Mamon, estude sobre o culto Mamon. Mamon era um Deus, e o próprio Jesus, ele fala que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou servimos a Mamon. E talvez em muitas áreas da nossa vida, nós estaremos escravizados nessa mentalidade e nesse tipo de cultura que Mamon coloca na nossa mente. Tá certo? Vamos lá, então o que nós aprendemos até agora? Nós aprendemos a viver uma vida com mais impacto e menos estresse. Essa foi a primeira ministração. Mais do que orçamento, sempre grato e nunca reclamão. Se lembram? Estão lembrando aí? Estão esmiuçando, examinando o que foi colocado em prática, o que não foi. Coração feliz, lar feliz. E semana passada também, que foi algo muito profundo de Deus, né? Uma palavra poderosa sobre contentamento, que foi o grande lucro, né? A verdadeira recompensa e o verdadeiro contentamento e fundamento da nossa vida. E hoje o que nós vamos falar? Mire antes de atirar. Essa é a nossa ministração, tá certo? Já volto a falar aí, nós não estamos falando sobre armas, tá certo? Nós estamos falando sobre objetivos
traçados, sobre questão de foco, na maneira com que nós estamos sendo direcionados na nossa vida. Mirar antes de atirar é planejar antes de agir. Fala comigo aí, ó, planejar antes de agir. Filipenses 3, do 13 ao 14, diz assim, ó: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo ali, ele está nos instruindo sobre a questão de não olhar para trás, sobre essa questão de realmente prosseguir para frente, sobre avanço, sobre crescimento, sobre foco, sobre objetivo, né? O único motivo de nós olhar para trás é para ser curado, tá certo? Para ser restaurado e alicerçar o fundamento. Eu estou falando no sentido de olhar para trás e ficar preso no passado. Tem gente que só fica olhando para trás, preso nos passados, preso do que já viveu, preso nos traumas, preso em tudo aquilo que ficou escravizado e não deixa você avançar e crescer na sua vida. O que a gente fez, meu irmão? A gente restaura, Deus nos perdoa, fica algumas consequências e a gente vai avançando e sabendo lidar com algumas coisas, curando o nosso coração e jamais, escute isso como sabedoria, jamais cometer os mesmos erros, né? E nós devemos aprender com os erros e não permanecer numa vida de erro. Tem uma frase aqui, ó: todo bom desempenho começa com objetivos claros. Por quê? Nós precisamos prosseguir ao alvo. Porque se nós não tivermos clareza de propósito, clareza da onde queremos chegar, clareza de vida, da corrida que nós estamos correndo, onde nós estamos indo, para que lado a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja está sendo direcionada, nós podemos parar em qualquer lugar. Uma vida sem clareza é uma vida confusa. Uma vida sem clareza é as escamas nos nossos olhos. O nosso Deus, meu irmão, é um Deus de luz. Ele é um Deus de revelação. Ele é um Deus de propósito. Ele é um Deus de intimidade. E Ele é um Deus que nos chama de amigos. Ele diz para os discípulos: eu não chamo mais vocês de simplesmente servos, eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque a tudo eu fiz a vós revelado. Olha só, Jesus contando os segredos, Jesus revelando a intimidade, Jesus abrindo o coração. Isso nos traz o quê? Clareza de propósito, clareza de visão, clareza de direção. Se o Senhor Jesus não tivesse ensinado bem os discípulos, sentado, mostrado, dado direções, o Evangelho não teria chegado até nós. Mas Ele foi claro diante do comando, né? Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E os discípulos pegaram aquilo como uma verdade, como uma direção, como uma causa, um objetivo de vida, e eles se entregaram. O Senhor Jesus disse: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e nos confins da terra. Essa palavra testemunha, se você não sabe, significa mártir, significa um chamado para uma vida de morte. E daí você para pesquisar como que foi a vida dos discípulos, como que os discípulos morreram, aonde que a vida deles se pararam, como que foi? Você vê martírio, você vê morte, mas você vê propósito, você vê marca, você vê verdade naquilo que eles carregavam. Eles só deram a vida deles pela causa de Jesus
Porque eles tinham certeza da causa de Jesus. Eles tinham certeza do reino de Deus, que Jesus era verdade, que a eternidade era verdade, e que a nossa vida, e que morrer para eles, assim como Paulo diz, era lucro, e o viver era Cristo. Por isso que para eles existia algo maior, melhor, mais profundo. Isso fez o Evangelho chegar até nós. Quando nós temos clareza de propósito, clareza de direção para onde estamos indo, meu irmão, nós corremos. Quem não tem clareza, caminha, avança, vai para qualquer porta, qualquer oportunidade, qualquer direção. Mas aqueles que sabem o que Jesus tem para a sua vida, não negociam as palavras, não negociam o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Então, onde você quer chegar? Sabe? Como você quer chegar? O mundo, muitas vezes, ele nos ensina uma cultura que é só onde? Onde você vai chegar? Eu vou construir assim, eu vou chegar dessa maneira, eu vou... Sabe, até o mundo nos dá uma cultura de sucesso. O que é sucesso para o mundo? Ter uma faculdade, né? Alguns têm uma família, ter um poder aquisitivo financeiro que consiga desfrutar da sua vida. É isso. Sucesso para o mundo. E muitas vezes não importa o como chega nisso, as pessoas que tenham que passar por cima, a falta de caráter que tem que ter, a maneira, a manipulação, a falta de temor para Deus. O que importa é chegar no sucesso, no objetivo. Mas para o reino de Deus, para nós cristãos que tememos ao Senhor, não é só aonde queremos chegar, mas o como estamos construindo para chegar. É muito mais profundo, porque tem a ver com o nosso coração, amém? Tem a ver, Deus ele esquadrinha o nosso coração, ele chega nas intenções mais profundas do nosso coração, da realidade de vida, do porquê fazemos o que fazemos, porquê estamos onde estamos, aonde queremos chegar, né? E a Deus ninguém engana. Por isso é importantíssimo aonde e como chegar. Provérbios 16, 13, olha o que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Olha só, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Agora tem uma palavrinha que muitas vezes nós não entendemos como é profundo. A gente pega esse versículo e acha, ok, né, se eu fizer assim ou assim, eu vou ser bem sucedido. Mas a palavra, o que significa a palavra consagrar? E não é só consagrar uma parte. O desafio aqui do Provérbios é consagrar tudo. E tudo, ela não dá margem para 90%. Ela não dá margem para 95%. Ela não dá margem para 97,5%. Quando o Senhor nos desafia para essa consagração de tudo, é 100% da nossa vida. Ele está falando de uma inteireza do nosso coração. Ele está falando sobre uma inteireza do nosso ser. E consagrar é dedicar a Deus para servir os propósitos do Senhor. Consagrar está falando sobre uma dedicação da nossa vida em servir o Senhor. Ela está falando sobre uma dedicação em adorar o Senhor. Ela está falando sobre uma questão de santificação de Deus, de entrega, de devoção, de busca, de pertencimento a Deus. Tá certo? Ele está falando sobre um Deus a qual nós estamos completamente submetidos, a qual Ele é o Senhor da nossa vida, e eu já não sou dono da minha vida. Eu já não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao Senhor. E por pertencer ao Senhor, eu pertenço aos propósitos do Senhor. Por pertencer ao Senhor, eu sou, sabe, entregue ao Espírito. Eu não sei de onde o vento vem, nem para onde vai, eu só estou no vento do Espírito. Nós nos permitimos que o Senhor nos leve, permitimos que o Senhor nos toque, permitimos que o Senhor nos use,
permitimos que o Senhor mude na nossa vida tudo que precisa mudar e ser transformado simplesmente para agradar o coração do nosso Deus e na nossa vida ser uma vida que desfrute desse prazer, dessa relação com o Senhor. Vocês estão entendendo? Então a consagrar não está falando só orar, não está falando só sobre apresentar a Deus, não está falando sobre a sua vontade. Consagrar está falando de buscar a vontade do Senhor para tudo, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. E quando nós consagramos a nossa vida a Deus, a Bíblia nos diz que os seus planos serão bem-sucedidos. Por quê? Porque Deus gera no nosso coração os planos dele, a vontade dele, e os planos de Deus não podem fracassar. E como a gente fala muito na igreja, parece que não entra na nossa cabeça, parece que não tem revelação muitas vezes, os planos de Deus são maiores que os nossos. É tão simples, mas é tão profundo, e ao mesmo tempo nós temos tanta luta em achar que aquilo que nós temos e somos, da maneira que vivemos, é melhor do que aquilo que o Senhor e Salvador, daquele que criou os céus e a terra, daquele que é Senhor sobre tudo, nós achamos que é melhor, que nós sabemos mais que Ele. E consagrar a nossa vida a Deus, consagrar tudo a Deus, nós precisamos que a nossa mente escrava se torne para uma mente de filho, amém? Eu vejo pessoas com muitas lutas, e uma das lutas, né, além dessa questão financeira, além do serviço, que eu acho que são lutas que o Senhor, as pessoas elas têm grande dificuldade em entender isso, e muitas vezes barganham com Deus sem perceber. O que é? Quando nós consagramos tudo ao Senhor, presta atenção aqui comigo, ó. Quando nós consagramos tudo ao Senhor, o Senhor quer usar a sua vida, amém? O Senhor quer que você sirva a Ele com todo o seu coração, com toda a verdade que você tem, que você sirva a Deus, que você pregue o Evangelho, que você dedique ao Senhor, que você venha limpar a igreja, cante, pregue, vá visitar os irmãos, sirva os órfãos, as viúvas, os necessitados, né? O Senhor quer a inteireza da nossa vida no serviço a Ele. Por quê? Porque trabalho não é maldição. E servir a Deus na nossa vida é uma honra. Eu quero dizer algo para você, você não me serve, tá certo? Quando você vem limpar a igreja, quando você faz qualquer coisa, você não está servindo a mim. Você está servindo a sua adoração a Jesus. Quando você deixa de fazer, é para Jesus, não tem a ver comigo. Não tem a ver com os irmãos da equipe, de grupo ou qualquer outra coisa. Quando você vai numa arrecadação, você está servindo ao Senhor Jesus. Tudo que você faz serve ao Senhor Jesus. E aquele que consagrou tudo a Deus tem que estar incluído no serviço ao Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor quer usar a tua vida. Como é que eu consagrei tudo e eu não sirvo a Deus? Alguma coisa está fora do eixo que precisa ser alinhada, amém? Tá, e daí sirvo a Deus. E daí a mentalidade de escravo diz assim, ó: já que eu sirvo a Deus, eu não vou ofertar e não vou dizimar. Está errado. Está completamente errado, porque é uma mentalidade de escravo, porque logo eu faço, logo eu não preciso cumprir um serviço, ou eu acho que essa questão, uma coisa supre a outra coisa. Você tem carteira assinada com o Senhor Jesus, tem 13º aí? Quando você se demite e se desvia, você vai lá e requer o seguro-desemprego com o Senhor Jesus? Você é contratado pelo Senhor Jesus? Ou você serve ao Senhor Jesus por amor? Por gratidão? Por vida? Por entrega? E a gente luta inconscientemente. Talvez tenha alguns aqui que lutam. Vou servir tantas horas com o Senhor Jesus, então eu ganharia tanto por X horas. Então eu vou lá e vou cortar da minha oferta que eu vou dar. Meu irmão, se você faz isso daí, Deus está falando com você, porque ninguém veio me contar nada. Mas eu só estou dizendo sobre os pensamentos que são bombardeados na nossa mente. Olha aí.
Entendi. Glória a Deus, porque nós vemos uma vida, uma igreja verdadeira e a gente pode expressar o nosso coração. Ah, é? Olha só. Deus te perdoa, irmã, hoje. Perdoado. Mas olha a luta que nós vivemos. Quando o Senhor nos chama para uma entrega total de vida. E não é só, eu falo sobre essas duas áreas, porque é as áreas que mais envolvem a vida da igreja, e é as áreas que as pessoas têm muita luta real em dedicar a sua vida ao serviço ao Senhor. Meu irmão, se você serve ao Senhor, sabe, se você está buscando, você está envolvido na obra de Deus, sabe, glória a Deus pela sua vida. Eu gostaria que a igreja aplaudisse por todos aqueles que servem ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus com certeza se alegra desse coração de servo. O Senhor Jesus nos ensinou sobre servir. Ele disse para o mundo que Ele não veio, sabe, Ele não veio para ser servido, Ele veio servir. E se o Senhor Jesus fez isso, quem é nós para não seguir esse caminho de Jesus? Se você é aquele que dizima, oferta nessa casa, sabe, é generoso, tem abençoado o necessitado, o órfão, a viúva, sabe, tem colocado a sua vida em abrir mão, sabe, Deus mudou o seu coração egoísta, invejoso, e agora você é alguém generoso, glória a Deus pela sua vida. Você sustenta essa casa, você sustenta essa igreja, você ajuda essa igreja a crescer, você ajuda essa igreja a nós mantermos essa porta aberta, você ajuda, glória a Deus, que nós vamos comprar um ar-condicionado novo, já vamos colocar um ar-condicionado novo aqui, a TV que queimou aquele dia, glória a Deus, você sustenta essa casa a se manter, glória a Deus pela sua vida, pela sua generosidade, pela sua mão aberta em abençoar o reino de Deus. E eu gostaria que a igreja também aplaudisse aquele que serve. Obrigado pela sua vida, mas o que eu quero dizer é que uma coisa não anula a outra. Para aquele que consagra tudo, é tudo, amém? É uma coisa meio óbvia, você pode pegar no dicionário e pesquisar, o que seria tudo? Pesquisa essa palavra, estuda sobre consagração, sobre devoção, sobre dedicação, sobre submissão ao Senhor, amém? Nós não podemos barganhar com Deus. Jeremias 29:7 diz assim, busquem a prosperidade da cidade, a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha só, isso aqui é Jesus falando para Jeremias. Se você não sabe, essa época aqui, o povo estava cativo na Babilônia, estava preso na Babilônia, o povo não temia a Deus, escravizaram, chegaram em Jerusalém, destruíram tudo, chegaram a Israel, destruíram, levaram o povo cativo, eles eram escravos naquele lugar, estavam obrigados a ficar naquele lugar. Olha só, sem vida com Deus, sem devoção com Deus, povo lá triste, e o Senhor dá uma palavra. Sabe o que vocês devem fazer? Vocês estão nesse lugar, vocês devem orar e abençoar esse lugar, porque eu quero prosperar esse lugar. E a prosperidade de vocês depende da prosperidade do povo. O que é isso daí? Meu irmão, você tem que amar Águas Claras, você tem que amar Viamão, você tem que amar o Rio Grande do Sul, você tem que amar a nação do Brasil e abençoar essa nação, porque se essa nação crescer e for abençoada, você tem a consequência da bênção sobre a nação. Se o nosso Brasil cresce, prospera, o PIB aumenta, os empregos aumentam, todo mundo ganha. Mas agora, se a devação, se o Brasil, sabe, cada vez mais se afunda, se prejudica, o que acontece? O povo cai, porque a prosperidade nossa depende da prosperidade do todo. Porque Deus não quer apenas me prosperar ou te prosperar, Ele quer nos prosperar. E Ele quer que a nossa vida seja tão influente, o nosso testemunho seja tão real, que impulsione outras pessoas a crescerem e serem abençoadas também. Porque esse é o coração de Deus. É um coração que tem prazer nisso. Então nós devemos nos envolver com essas coisas do reino. Robert Morris, o autor do livro, ele diz assim,
O foco nos objetivos é a chave para chegarmos onde queremos ir na vida e com Deus. Quais são os seus objetivos? Quais são as suas prioridades? O que precisa consertar para você desfrutar disso? O que tem tirado a tua paz? O que tem incomodado, inquietado o seu coração, que precisa ser organizado? Se você enxergou o problema, que Deus te dê sabedoria para solucionar os problemas agora. Os problemas não estão ali para permanecer ali. Os problemas estão ali para manifestar o reino e a glória de Deus. Os problemas estão ali para que o reino de Deus seja implantado nesses lugares. Amém? Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho te levará para qualquer lugar. Olha só. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tem até o filme da Alice no País das Maravilhas, eu acho que é isso. Que o coelho, que ela desce lá, e o coelho pergunta para ela: para onde é que você está indo? E daí ela diz: eu não sei. Ele diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, vem que eu vou te levar. Olha só. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Qualquer lugar está bom. Qualquer estilo de vida. Quando não se tem uma margem, um parâmetro, um objetivo, sabe? Isso prejudica demais a nossa vida. Rick Warren diz assim: a maior dificuldade entre as pessoas mais moderadamente bem-sucedidas e as muito bem-sucedidas é que o segundo grupo anotou os seus objetivos. Teve clareza, recebeu de Deus, colocou no papel, colocou passos práticos e começou a avançar nisso daí. Então, onde você está hoje? Onde você quer ir? Como você vai chegar? Para que e por que você deseja chegar nesse lugar, né? Então, nós devemos buscar isso com intensidade e com verdade nas nossas vidas. Amém? Então, para nós aprendermos como nós vamos nos mover com questão de clareza, né? Para nós mirarmos melhor, para nós, sabermos para onde que nós estamos indo, sabemos onde nós queremos chegar, para que as coisas se tornem claras, para que as escamas dos nossos olhos caem e a gente comece a andar num caminho que o Senhor tem para nós. Existem alguns passos aqui que nós aprendemos, alguns princípios. Antes de mais nada, ore pedindo sabedoria. Olha só. Tiago 1, versículo 6, versículo 5. Aprende comigo aí. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Isso é forte. Tu vê a dúvida. A dúvida é confusão, a dúvida é falta de clareza. Ele diz que aquele que ora pedindo, que não usa fé, que na Bíblia você vai ler na fé que a fé é uma certeza, é uma convicção, é um objetivo, é aquilo que nós não estamos vendo agora, mas espiritualmente a gente já viu lá na frente que vai acontecer. Está falando sobre direção, propósito, lugar espiritual que o Senhor já nos mostrou, amém? Estão comigo aí? E Ele está nos dizendo algo, olha só. Se está te faltando sabedoria, se você não tem conseguido entender as coisas, você não sabe onde é que você está, para onde você está indo, o que você está fazendo, onde é que você chegar, talvez seus sonhos estejam frustrados, esteja sem objetivo, a sua vida vazia, você precisa de uma revelação de Deus e sabedoria do Senhor.
Porque essa sabedoria de Deus, que Deus tem vontade de nos entregar, ela vai instruir a nossa vida. Porque nós precisamos de sabedoria para decidir, amém? Sabedoria para dizer sim, e a mesma sabedoria para dizer não. Sabedoria para saber o que vem de Deus, e sabedoria para saber o que não vem do Senhor. Sabedoria de propósito, de entendimento, sabedoria para organizar a casa, a família, as finanças. Nós precisamos de sabedoria, meu irmão. Se tem uma coisa que eu oro e oro, a coisa que eu mais oro na minha vida, eu vou dizer para vocês, é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Eu preciso, a gente depende de sabedoria. A gente depende de instrução, a gente depende de revelação. A gente precisa que Deus nos mostre além do que os nossos olhos estão vendo. Sabe, nos mostre o que além do que nós estamos enxergando. Deus me mostra o caminho. Me mostra o como, sabe? Me mostra andar dessa maneira, me mostra resolver esse problema, porque nós não queremos viver na força do nosso braço. Nós não queremos e não devemos querer fazer as coisas do nosso jeito. Por isso que nós precisamos da sabedoria, que ela nos dá a dependência, ela nos dá a direção. Deus, a sabedoria é Deus nos dando conselhos, meu irmão. É Deus nos falando as coisas. É Deus nos mostrando as coisas. Quem é que quer que Deus mostre as coisas? Que Deus revele, que Deus direcione. O primeiro passo, sabe? Se atrapalhar a tua vida, talvez esteja emaranhada em algumas áreas. Esteja difícil, você não entenda, não compreenda algumas coisas. O que precisa? Sabedoria, direção de Deus, clareza do Senhor, para que os nossos pés sejam corrigidos e nós venhamos avançar nos caminhos do Senhor, amém? Olha só, continuando aqui, Tiago 3, do 13 ao 17, olha só. Contudo, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele está perguntando para a igreja isso daí. Que o demonstre seu procedimento mediante obras práticas, com humildade que provém na sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se vanglorie disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O homem, se nós já temos no nosso coração um princípio de decisão, de construção de vida, baseado em inveja e baseada em ambição do coração, tem duas coisas que já está descartada. Isso não vem sabedoria de Deus, bem pelo contrário, ele já diz que é uma sabedoria do mundo, é uma sabedoria demoníaca, ele chega a dizer. Mas ele está falando de uma intimidade mais profunda, sobre uma intenção do coração, de como nós construímos as coisas na nossa vida. E a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria pura, é uma sabedoria que procede de paciência, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Sabe? Com humildade no coração, com entrega no coração, com verdade da nossa vida. É esse o tipo de sabedoria que nós devemos aprender. É esse o tipo de sabedoria que nós devemos buscar do céu, para o Senhor nos direcionar e o Senhor nos instruir. Você vai ler Tiago, você tem vários temas aí que eu estou lidando, né? Lê o livro aqui, lê o livro de Tiago, medita sobre essas coisas, mas o livro de Tiago, você vai ver que ele tinha um grande problema na vida da igreja, sobre os ricos, sobre os pobres,
sobre a maneira que recebiam os pobres dentro da igreja, sobre a maneira que recebiam os ricos dentro da igreja, sobre os desafios dos ricos em ser egoísta, sabe? E ele esmiuça os ricos falando sobre construção, falando sobre a riqueza passageira. Ele desafia os ricos a serem generosos, a investirem, sabe, na vida da igreja, a entenderem o porquê receberam essas coisas. Você vai ver Tiago assim esmiuçando bastante sobre essa confusão que estava na vida da igreja. E esses problemas aí. Quando se tem inveja, meu irmão, quando se tem uma ambição, e Matos, você que não é, só a ambição não é problema, tá certo? Ambição, o que é ambição? É você querer chegar em algum lugar. É você se levantar todo dia da sua vida, da sua cama, com um objetivo. Amém? Você precisa ter essa ambição do reino. Esse esforço vem de Deus. Trabalho vem de Deus. Crescimento, tudo que Deus... Sabe, o reino de Deus funciona com crescimento. Mas a ambição egoísta, o que é? É uma ambição de construção de vida pensando somente em você. Isso não vem de Deus. Isso não é sábio na construção do reino de Deus. Mas a sabedoria que vem do céu é uma sabedoria diferente dessa. Amém? Então, a partir de hoje, você vai começar a orar por sabedoria do Senhor. Jamais estabeleça alvos para impressionar os outros. Lucas 14, do 10 a 11, diz assim, ó: mas quando vocês forem convidados, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então nós não podemos estabelecer objetivos da nossa vida baseado no que Deus tem na vida dos outros. Baseado numa disputa, baseado numa corrida, baseado num sentimento de inveja, baseado num sentimento de soberba e orgulho. Jesus está dizendo ali: olha, vocês quando chegarem em algum lugar, não busquem o primeiro lugar ali na frente. Não está falando só propriamente sentar no primeiro lugar. Ela está falando sobre a questão do coração de sentar e querer ser reconhecido, querer ser visto. Sabe, tem uma pompa no coração de querer aparecer. Deus nos chama e Ele quebra a nossa soberba, Ele quebra o nosso orgulho, porque Ele quer nos levar num caminho de humildade. O caminho de prosperidade na nossa vida, o caminho do Senhor Jesus, para nós crescermos, amadurecermos em todas as áreas, somente o caminho da humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, sabe? Nós não devemos querer impressionar os outros. Nós não devemos buscar esse tipo de conduta. E você não pensa que só, por exemplo, tem gente que já tem ódio de rico, meu irmão. Tem uns que tem ódio de rico. Você conhece alguém que tem ódio de rico? Rico parece... Olha lá, tem gente que conhece. Quem conhece gente, se não for você, que tem ódio de rico aí? Levanta a mão aí. Tem pouca pessoa, achei que a quantidade ia ser maior. Tem gente, se você não conhece, você vai conhecer. Tem gente que falou a palavra rico, falou que a pessoa está crescendo, está prosperando, já tem raiva. Por quê? Porque na mentalidade já vem dizer que a pessoa chegou naquele lugar fazendo coisa errada. Que não é uma pessoa com caráter. Que é alguém que teve que fazer alguma coisa, porque afinal, né, ninguém pode, né, ninguém chega nesse lugar de uma maneira correta. Então já não gosta muito, já não estreita relacionamento, né? Mas não quer dizer nada. O pobre também tem pobre que é orgulhoso, é soberbo. Quer ver um orgulho de pobre soberbo? É estar precisando e não pedir ajuda. Está precisando e recusar ajuda. Não preciso. Passando perrengue, a resposta de oração que estava orando, clamando ao Senhor. Daí vem ajuda por um irmão. Não.
Principalmente se for o rico que não gosta. Não, não. Tá tudo certo, tá sem problema. Não, capaz, deixa que eu me viro, né? Porta tá ali, a bênção tá ali. Mas é orgulhoso, soberbo. Não se permite ser ajudado por ninguém. Não se deixa, sabe? Não reconhece, sabe? A sua pobreza, a sua necessidade. Todos nós, meu irmão, precisamos de ajuda em diversas áreas. Até o rico que você acha que é rico, ele precisa de ajuda, ele precisa do Senhor. Se não tem propósito. Todos nós precisamos de uma mão estendida, de uma graça de Deus sobre certas áreas da nossa vida. E toda vez que não recebemos isso, é orgulho e soberba. Aquilo que você não está conseguindo vencer por si mesmo e rejeita ajuda, soberba, orgulho. Principalmente nessa igreja, vai ser pior ainda as coisas, porque nós falamos muito sobre isso. Existem ferramentas sobre isso. Eu estou disponível para tomar café com você, a gente orar juntos, escutar, se ouvir biblicamente o que o Senhor quer. E daí não pega ajuda, por quê? Porque não quer. Porque não quer rasgar o coração. Porque tem medo da reputação. Porque tem medo do que os outros vão pensar. Orgulho. E o orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Em Deus não cresce, em Deus não prospera. Provérbios 15:33 diz assim, ó: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Quer ser honrado? Aprenda na humildade. Aprenda a se colocar nesse lugar. Glória a Deus. Vamos lá, para se caminhar por fim. Terceiro ponto, estabeleça os alvos específicos e mensuráveis. 1 Coríntios 9:26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Olha só. Existe propósito correr sem direção? Sem um porquê? Sem querer chegar em algum lugar? Ninguém faz isso só, né? Não, esmurro, ali ele está dizendo como se fosse no ar. Ele não está dando soco à toa, ele não está gastando energia à toa. Ele está investindo a energia dele num propósito. O trabalho dele tem a ver com propósito, a dedicação dele tem a ver com propósito, o estudo dele tem a ver com propósito. Tudo aquilo que ele está buscando tem a ver com um propósito em um lugar. E a gente precisa fazer, sabe, estabelecer alguns alvos específicos na vida, imensuráveis. O que é imensuráveis? É sonhar coisas absurdas. Esse ano, até o fim do ano, sabe, vou sair do 0 para 10 milhões na minha conta. Sonhador, iludido. Objetivos mensuráveis, construção, passo a passo, crescimento diário. Porque se nós não nos dedicarmos diariamente para o nosso objetivo, não se vai chegar a lugar nenhum. Por isso que a vida com Deus é diária. Por isso que a misericórdia de Deus é diária. Por isso que o pão do Senhor é diário. Por isso que o culto com o Senhor é diário. Por isso que diariamente nós buscamos os objetivos de vida. Porque só diariamente é que nós vamos chegar em algum lugar. Esse ano aí, quando a gente vira, né, a gente faz alguns objetivos, estabelece algumas coisas, né? Eu estou com algumas coisas avançou na minha vida, glória a Deus, né? Comecei um pós-graduação essa semana passada, pós-graduação, né? Comecei a estudar mais inglês, já entrei no propósito da Bíblia em 3 meses, né? São metas, são objetivos no qual você quer chegar. Tem um que eu tenho uma luta, meu irmão. Eu preciso emagrecer, mas tá difícil. De ajuda para isso, né? Mas eu preciso fazer isso daí, né? Tô jogando 3 vezes futebol por semana, mas não adianta jogar futebol e comer X depois, né? Complica a vida, né?
comer uma pizza depois do culto. Eu preciso me controlar mais. Mas em nome de Jesus eu vou vencer isso, eu vou conseguir. Né? Então a gente precisa ter objetivos, construção, onde quer chegar, né? Lugares, avanços, né? Diversas áreas. Alguns conseguem com mais facilidade em algumas áreas, outros não. Mas o que eu quero dizer é que todos aqui podem, meu irmão. Todos podem. A Bíblia diz que nada é impossível para o Senhor Jesus. Sabe, a nossa mente que limita as coisas, a nossa mente que limita até onde vão chegar, até onde vai conquistar, o que é possível para ti, o que não é possível, tudo é uma questão de mentalidade. E quem tem a mente limitada não consegue desfrutar daquilo que nós aprendemos em Tiago, que é orar com fé, porque a incredulidade é pior que a dúvida. A limitação, ela é pior que a dúvida. Porque é uma obstinação do coração que não é possível. Então, se não é possível, eu não oro. Se não é possível, eu não tento. Se não é possível, eu não creio. Mas para Deus, todas as coisas são. Até um morto ressuscitar para Deus é possível. Deus muda vidas. Deus transforma corações. Deus abre portas. Com Deus nós vencemos guerras, sabe? Com Deus é 300. Sabe, dos Gideões lá, vencendo mais de 20 mil. Os milagres do Senhor, o que é possível. Sabe, uma viúva que está carecendo lá, sem óleo, sem sustento para sua casa, o óleo multiplicar, o pão, sabe, as coisas crescerem, os pães, os peixes multiplicarem. Com Deus, nós podemos, nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então a mente limitadora na nossa vida tem que ser. Uma coisa que, sabe, eu tenho ranço de escutar. Acho que você já escutou isso semana passada, mas vai escutar de novo. Não dá. Não pode. Não tem como. Se os outros conseguem, tem como sim. Você tem mão, você tem pé, você tem um cérebro aí. Então dá para fazer sim, tá? Olha lá, vamos lá. 5 minutos eu encerro, amém? Vamos lá. Escreva sua visão. Ela precisa lhe soar de maneira apaixonada, tá certo? Você precisa se apaixonar por aquilo que Deus tem para sua vida. Se apaixonar a visão de propósito, direcionamento de vida. A paixão, ela é um gás que te leva nos lugares. Você precisa elaborar um plano de ação, passo a passo. O que você vai fazer a partir de amanhã já na sua vida? O que vai mudar a partir de amanhã? Vai se acordar mais cedo? Vai começar a ler tanto? Vai começar a orar antes de ir para trabalhar? Essa semana eu vou começar a vir no café dos homens, eu vou começar a vir no café das mulheres. Eu não estou conseguindo orar, eu vou vir no culto de oração. Vai dar passos. Você precisa planejar, você precisa encontrar, sabe, horário na sua agenda. E você precisa correr por você mesmo. Ninguém vai correr por você. Pessoas vão te ajudar, tá certo? Vão cooperar com aquilo, mas depende de você. Se você não quer, não tem como. Aplique e apegue-se a seu plano diariamente com as suas estratégias certas. Mova-se para a ação, avalie os resultados e faça a prestação de contas. Prestação de contas, veja, está dando certo? Está conseguindo? Não está conseguindo? Que nem eu disse para você, né? Não estou conseguindo emagrecer tanto como eu gostaria. Eu emagreci 2 quilos, tá? Mas não está ainda naquilo, tá certo? Reavalie suas referências de vida. 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Está falando sobre com quem se você relaciona, aonde essas relações estão te levando, para onde que esses lugares estão indo, o meio que você está. A gente falou bastante sobre isso na pregação passada, né? Provérbios 4:26. Veja bem por onde você anda e seus passos serão seguros. Veja bem, observe onde é que você está indo, observe com quem você está andando, observe o meio, observe as pessoas que você se relaciona, observe o tipo de conversa que você tem com essas pessoas, observe. E Salmos 1:1, como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios.
Amém? Nós somos felizes por causa disso. E Ageu 1:7, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Louvor pode subir? Veja aonde que você chegou vivendo dessa. Aonde você chegou vivendo dessa forma? Aonde você chegou sem viver, vivendo fora dos princípios de Deus? Aonde é que você está? O que você desfrutou? O que você viveu? Existe um lugar que Deus quer nos levar, mas existe um mover do Espírito de como Deus quer nos levar. Vocês estão entendendo isso? Quem é que está entendendo aí? Deus quer nos levar, e o nosso coração precisa se inclinar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Para quê? Foco, olhar, o acordar diariamente, acordar com o porquê acordar, querer viver, querer alcançar, sabe, a vida consagrada, a vida dedicada. Eu não sei, cada um funciona aqui de uma maneira. Quero que você fique de pé. Eu, por exemplo, eu gosto de me levantar cedo, porque eu sei que eu faço as coisas cedo, porque depois é meu celular já chamando, é problema para arrumar, é gente já que acordou, é um montão de coisa. Então, para eu funcionar melhor, eu preciso fazer as coisas primárias em primeiro lugar. O que é prioridade para a sua vida, você precisa colocar como prioridade. É simples, não é isso? Parece uma jargão. É simples a frase, é simples o passo, mas é difícil aplicar, muitas vezes. Colocar em primeiro lugar aquilo que é prioridade para a sua vida. Colocar em primeiro lugar aquilo que você nasceu para ser em Deus. Colocar em primeiro lugar aonde Deus quer te levar. Colocar em primeiro lugar aquilo que verdadeiramente importa na sua vida. Uma vida que o Senhor nos chama é uma vida de consagração em todas as áreas. Consagrar o nosso tempo, consagrar o nosso serviço, consagrar a nossa família, consagrar o nosso emprego, consagrar os nossos estudos, consagrar os nossos talentos. Sim, consagrar a nossa vida financeira, consagrar tudo que temos, tudo que somos ao Senhor. E nessa noite o Espírito Santo está nos levando a um lugar de temor. Feche seus olhos. A um lugar de convite, não meu, mas do Espírito Santo nessa noite, para aqueles que escolhem consagrar tudo ao Senhor, andar no temor do Senhor, receber essa unção, essa graça de dedicação, de santificação, de pertencimento, de senhorio, essa consagração, aonde que o Espírito Santo pode acessar nesse momento e mudar os sonhos do seu coração, aonde que o Espírito Santo pode te trocar de lugares, aonde que o Espírito Santo pode nos liberar uma palavra de alargar as tendas, alargar os caminhos, sonhar mais alto, sabe, quebrar a mente limitada de condição, aonde você pode chegar. Não, aonde você vai chegar, aonde Deus quer que você chegue, com a sua casa, com a sua família, com o seu ministério, e Deus quer fazer, e nós oramos nessa noite, Senhor, concordando com a herança do céu, concordando com os propósitos do Senhor. Cumpra em nós os seus planos, Pai, cumpra em nós, porque nós cansamos de correr uma vida sem lugar para chegar, cansamos de dar soco no ar. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós consagramos ao Espírito, consagramos ao Espírito,
consagramos ao Espírito o nosso coração, consagramos o nosso serviço, consagramos o nosso lar, consagramos o nosso ministério, consagramos a nossa finança, consagramos a nossa vida ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor. Glória a Deus, nós estamos encerrando essa noite. Eu espero que você tenha compreendido, entendido o que o Senhor falou ao seu coração e que você saia dessa noite mudado e transformado pelo Espírito Santo. Que você dê passos práticos de mudança, avanço e crescimento e experimente de tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Estamos encerrados.